Olá pessoal do canal Clima do Nordeste, estamos na manhã deste domingo, dia 6 de abril, onde eu vou mostrar a previsão de hoje até o dia 10 de abril no Clima Tempo e depois mostrar a previsão dos dias 11 e 12 no IMET. E no final do vídeo, quem ficar até o final vai ver uma atualização da temperatura do Oceano Atlântico Sul. Durante a semana ocorreram algumas chuvas, principalmente na quarta-feira. Por exemplo, lá na região do Seridó do Rio Grande do Norte, deu umas chuvas boas, assim, em torno de 80 a 100 milímetros. Lá era uma região, ali na região ali de Caicó, São José do Seridó, uma região que estava precisando muito de chuva, que estava um pouco seca. Choveu muito em janeiro. Aí, fevereiro e março choveu muito pouco e já estava começando a secar a vegetação. Então essa chuva deu uma amenizada. Algumas localidades foram mais, outras foram menos. E também choveu aqui em várias regiões do Nordeste, né? Mas só que só foi naquele dia, né? Por exemplo, aqui na região de Campina Grande, no Cariri, deu pancadas de chuvas em várias localidades. Mas depois, na quinta, sexta e ontem, não choveu, né? Mas aí vamos ver a previsão para os próximos dias. O IMET, como eu falei no vídeo da semana passada, está dando previsão de chuvas acima da média, né? Em torno de 10 a 50 milímetros acima da média nessa faixa mais leste e norte do Nordeste, né? Em outras regiões é até mais, essa é até mais positiva. Então vamos ver, né, em algumas localidades, chuva acima da média. Não é muita coisa, porque já a chuva a média é pouca, né? Mas aqui, principalmente aqui nessa região do Cariri Oriental, da Paraíba, né? Do Agreste, Brejo, já chove significativamente, como também em Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Vamos ver, né? Desde já eu agradeço a vocês se inscreverem no canal. Quem puder se inscreva para o canal cada vez mais crescer. Já somos mais de 1.250 inscritos. Durante essa semana muita gente se inscreveu, isso é muito bom porque vai divulgando cada vez mais essas previsões. Vamos ver agora a previsão no clima-tempo. Bem, pessoal, aqui no dia 6 no clima-tempo, a gente vê que tem uma chuva aqui na previsão de chuvas, né? Aqui na faixa, pegando o estado do Ceará, mais do centro para o norte do Ceará, pega o estado do Rio Grande do Norte todinho e quase toda a Paraíba. Só que é mais intensa, mas nessa faixa mais amarela aqui, ó, bem ao norte do Ceará, né? E aqui nessa região do Rio Grande do Norte, ó, a chuva é mais intensa, mais significativa, essa área que eu estou delimitando aqui. Mas aqui ao norte do Rio Grande do Norte, né? Norte e oeste, essa faixa aqui azul e verde do Rio Grande do Norte, por exemplo, são chuvas isoladas ou então rápidas, pancadas de chuvas passageiras, como também aqui na Paraíba, essa região são chuvas, a Paraíba quase toda está com chuvas fracas a moderadas, né? Fina, chuva fina, mas aqui nessas áreas verdes, ó, tanto da Paraíba como do Rio Grande do Norte, são chuvas mais significativas, são chuvas mais moderadas, né? Aí aqui também na zona da Mata Pernambucana e litoral, principalmente aqui nessa faixa, ó, são chuvas mais significativas, um pouquinho do estado de Alagoas, ó, aqui nos leste e norte de Alagoas. Aí nessa área clara aqui desses estados, de Ceará, esse biquinho da Paraíba aqui, o restante de Pernambuco, o restante de Alagoas e Sergipe aqui, ó, essa área sem chuvas, ó, sem chuvas. Aí aqui o estado do Piauí, um pouquinho de chuvas aqui no norte do Piauí, o restante do estado com chuvas bem fracas, como também aqui no oeste do Piauí, chuvas mais fortes. No restante, essa área clara é sem chuvas. E aqui no Maranhão, quase todo com chuva. Boas previsões de chuva. Aí quando a gente vai para a Bahia, né, que
o leste da Bahia, aqui nessa região leste, chuvas fracas, mais um pouquinho aqui no litoral e sul, ó. Pouquinho aqui no oeste, condições de chuvas muito fracas, como aqui nessa região mais alta aqui, que eu acredito que seja a Chapada Diamantina. E o restante aqui, ó, do estado da Bahia, sem previsões de chuvas, como sempre. Bem, no dia 7 de abril, aqui no Clima Tempo, nós vemos que tem um pouquinho de nada de chuvas aqui na faixa litorânea, pegando o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O restante desses estados sem chuvas, né? Sem previsão de chuva. O Ceará, mais aqui, ó, do centro para o norte do Ceará, tem previsões de chuvas, principalmente aqui, ó, no noroeste do Ceará, como também aqui no norte do Piauí, e o estado do Maranhão quase todo com boas condições de chuva. Só essa áreazinha aqui do Maranhão, essas áreas aqui mais ao leste, que são chuvas bem menores. E o estado do Piauí, o restante do estado do Piauí e do Ceará sem chuvas. Aí quando a gente vai para o Sergipe aqui também sem previsão de chuva no Sergipe. E aqui na Bahia, só mais aqui, ó, no sul da Bahia, boas condições de chuva, um pouquinho aqui, nessa área aqui, mais ao centro, e essa também, e um pouquinho no oeste. O restante do estado da Bahia sem previsões de chuvas, infelizmente, para o dia 7 de abril. Bem, pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe e coloque os comentários aí também. Que eu vou dar uma lida nesses comentários, como é que tá as chuvas na sua região, certo? Eu também quero dizer que eu estou achando que a partir do dia 15 de abril, principalmente aqui na região oriental, do Cariri Oriental, deve dar uma mudada no tempo, deve melhorar. De acordo com o IMET, as chuvas vão ser acima da média, né? De abril a junho, aqui nessa região. Mas pelo que eu estou observando assim no clima, eu estou acreditando que vai chover, principalmente a partir do dia 15 de abril. Bem, agora quando a gente vai no dia 8 de abril, a gente observa o seguinte, que aqui de acordo com o clima-tempo, as chuvas diminuíram mais, né, do que estavam previstas para o dia 7 de abril, a gente pode observar aqui. Só vai chover, previsão de chuva só aqui no norte do Ceará, principalmente bem ao norte, bem no litoral mesmo. No Piauí, praticamente quase todo sem chuva, só uma coisinha aqui, bem no litoral. No Maranhão também, só lá para o norte, o restante do estado com poucas chuvas. Aí o restante do Piauí, Ceará, o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, praticamente sem chuvas. Pernambuco e Alagoas ainda tem uma coisinha aqui, um cheirinho de chuva aqui. E o estado do Sergipe um pouquinho aqui, pegando a Bahia, ó, mas nessa faixa litorânea. Um pouquinho de chuva aqui na Bahia, muito pouca. E o restante da Nordeste sem chuvas, para o dia 9 de abril, 8 de abril. Agora vamos para o dia 9 de abril. Bem, pessoal, no dia 9 de abril aqui no Clima Tempo, tá dando um pouquinho de chuva aqui nessa faixa litorânea, né? Pegando Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Chuvas fracas a moderadas. Aqui um pouquinho no oeste do Rio Grande do Norte. No centro para o norte do Ceará, principalmente aqui bem no litoral mesmo, né? E um pouquinho aqui no Ceará. Aqui no norte, bem ao norte do Piauí, bem ao norte do Maranhão, são chuvas mais consideradas nesses três estados. Agora aqui no Maranhão também tem umas chuvas aqui espalhadas, todos os estados têm condições de chuvas. Sendo que quanto mais ao norte essas chuvas são mais fortes e mais ao sul chuvas mais fracas, isoladas, ou às vezes só tempo nublado. No restante do estado do Piauí, Ceará, aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe sem chuvas.
A Bahia só tem um pouquinho de chuvas aqui. Como eu estava dizendo, na Bahia só tem um pouquinho de chuvas aqui, ó, nessa faixa aqui do, do, do oeste para o interior da Bahia, né? Mas o resto, a grande área da Bahia sem previsões de chuva, infelizmente, para o dia 9 de abril. Bem, pessoal, eu peço desde já novamente que se inscrevam no canal. Vamos aumentar mais ainda, divulgar mais essas previsões. Dê o like, compartilhe e comente os vídeos. Aqui no dia 10 de abril, no clima tempo, a gente observa que aumentou mais as condições de chuvas em relação ao dia 9, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Condições de chuvas em praticamente todo o estado, né? Menos aqui, menor aqui nessa região do Seridó aqui, mas no restante do estado, condições de pancadas de chuvas fracas a moderadas, aqui no oeste, chuvas mais fortes, né? Com trovejada. No leste da Paraíba, chuvas fracas. No leste de Pernambuco, um pouquinho do leste do Alagoas e Sergipe e da Bahia aqui também. No restante do estado da Paraíba, um pouquinho de chuvas muito fracas aqui no sertão e o restante sem condições de chuvas. O Ceará, chuvas aqui do centro para o norte do Ceará, principalmente aqui mais ao norte do Ceará. No Piauí também chuvas mais ao norte do Piauí, ó, nessa área aqui, ó. O sul do Ceará sem chuvas, como também essa área aqui do Piauí, ó. Praticamente só tempo nublado. Essas outras regiões azuis, clarinhas, são pancadas de chuvas isoladas, né? Às vezes só faz dar uns pingos. Aqui no norte do Maranhão, ó, chuvas, condições de chuvas bem significativas. No restante do estado, só pancadas de chuvas. Mas aqui no interior, chuvas também significativas. Quando a gente vai para o estado de Pernambuco, só um pouquinho no litoral, o restante do estado sem condições de chuvas, infelizmente, como também de Alagoas e Sergipe. Na Bahia, aquela chuvinha que está ocorrendo aqui no interior, continua no interior da Bahia, dá uma certa aliviada, principalmente aqui nessa região. E o restante do estado sem chuvas, infelizmente. Isso para o dia 10 de abril. Bem, pessoal, agora eu estou aqui no site do IMET para mostrar a previsão do dia 11 de abril. Dia 11 de abril, segundo o IMET. Observamos que vai chover um pouquinho aqui no Rio Grande do Norte, chuvas fracas, principalmente aqui no norte do Rio Grande do Norte e leste. Já aqui na Paraíba também, pegando um pouquinho do sertão da Paraíba, principalmente no Alto Sertão, chuvas mais fortes, né? Mas só que são no restante da Paraíba chuvas moderadas, isoladas. No sul aqui do Ceará, chuvas bem significativas, né? Principalmente aqui mais próximo da Paraíba, como também aqui no norte aqui do Ceará, chuvas de moderadas a fortes. E aqui no interior do Ceará, nessa faixa que ficou aqui no meio, chuvas fracas. Quando a gente vai para o estado do Piauí, condições de chuvas em todo o estado do Piauí, principalmente aqui nessa região aqui, ó, do norte, do centro para o norte do Piauí, nessa faixa aqui que eu estou delimitando, e também aqui, ó, graças a Deus, chuvas significativas também, de moderadas a significativas no leste do Piauí, sul do Piauí, que tá chovendo muito pouco nessa região. E aqui no restante do estado do Piauí, chuvas fracas a moderadas, como também aqui no estado do Maranhão, quase todo, chuvas moderadas, né? Já aqui no leste da Bahia pega um pouquinho também, mas as chuvas aqui são mais fracas. Aí o restante do estado da Paraíba, sem chuvas, como também do Rio Grande do Norte, essa faixa branca aqui que ficou. O estado do Pernambuco, só um pouquinho de nada aqui no sul
no sertão e o restante sem chuvas, como também Alagoas, Sergipe e o restante da Bahia, isso para o dia 11 de abril, segundo o IMET. Bem, pessoal, agora para finalizar essas previsões, eu vou aqui agora dia 12 de abril, segundo o IMET, observamos que continua aqui chovendo em quase todo, tem previsões de chuvas em boa parte do Rio Grande do Norte, só que chuvas fracas, né? Isso são chuvas passageiras, que às vezes só dá a gente chamou de uma pingueira e passa rápido, ou então pode ser alguma chuva fina, mais aqui na parte do litoral. Mas só que nessa região aqui do Seridó, tá sem previsão de chuva nenhuma, né? Isso para o dia 12 de abril. Um pouquinho aqui também, mais intenso na Tromba do Elefante. O restante do estado, esse azul aqui, significa que é chuva passageira, chuva rápida. O acumulado de chuva é muito pouco. Aqui no sertão da Paraíba tem previsão de chuvas até moderadas, né? Principalmente nessa bola aqui, ó. São chuvas moderadas no sertão da Paraíba, isso no dia 12 de abril. Não é hoje não, né? É no dia 12 de abril. O restante da Paraíba sem previsão de chuva no dia 12, só aqui no litoral, ó. Como também pega o litoral do Pernambuco. Mas o restante da Paraíba sem chuvas, só tem previsão de chuva no sertão, mais moderado e um pouquinho no litoral. Aí, o Pernambuco também tem uma previsão de chuvas aqui no sul, ó, de Pernambuco, isso no dia 12, como também no oeste de Pernambuco. E o restante do estado sem chuvas. O estado do Ceará tem previsões de chuva em todo o estado do Ceará, né? Só que isso não significa que vai chover em todo o canto, não, como eu já falei. Isso é assim, tem condições de chuva. Em alguns lugares chove e outros não, mas vai ser um dia preparado para chover, coisas desse tipo. Principalmente aqui no norte do Ceará e aqui nessa região que se divide com o Piauí. O estado do Piauí tem previsão, está parecido com o Ceará, né? Tem previsão de chuvas, condições de chuvas em todo o estado do Piauí, principalmente nessa área aqui, ó, do centro para o norte. O restante é chuvas mais fracas, condições de chuvas mais fracas. O estado do Maranhão todinho com condições de chuvas de fracas a moderadas. O oeste da Bahia, condições de chuvas fracas e isoladas. E o restante da Bahia, só aqui no sul, um pouquinho de chuva, né? Também, como no oeste. E o restante da Bahia sem chuva, como também Sergipe e Alagoas. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar a atualização da temperatura do Atlântico, conforme eu falei no início do vídeo, como é que está o Oceano Atlântico Sul. Bem, pessoal, estou aqui no site do NOAA, né? Observando aqui a anomalia do Atlântico. Vou delimitar aqui a linha do Equador. A última atualização foi feita no dia 4 de abril. Pegando essa faixa aqui, vamos olhar para ela aqui, ó. Onde observamos que está uma tendência aqui de neutralidade, né, na temperatura do Atlântico. Aqui também tem umas regiãozinhas azuis, uns pontinhos azuis que não é bom, né? A gente observa que aqui na costa da Europa tem um pouquinho de chuvas, não, de um pouquinho de área azul, né? Querendo tipo formar um dipolo, o que seria bom se isso aqui ficasse azul, uma faixa maior. Mas observe que aqui tem uns pontinhos azuis aqui, ó, nessa região. Eu vou passar isso aqui no dia 4 de abril. Vou passar as atualizações anteriores e a gente vê que está com a tendência de esfriamento. Infelizmente. Olha, eu vou passar aqui. Isso aqui é o dia 4 de abril. Aí agora, ó, dia 22 de março. Veja que essa área que eu circulei aqui tá acima da média. Amarelo é acima da média. Meio grau acima da média aí. De meio grau por aí. Meio grau a 1 grau. Que é essa faixinha aqui, ó. Meio grau a 1 grau Celsius acima da média.
significa o seguinte: a temperatura está meio grau a 1 grau acima da média, a temperatura superficial do oceano, né? Agora depende também que profundidade essa temperatura está assim, né? A gente observa o seguinte: isso era no dia 22 de março, agora vamos ver, ó. Dia 23, já diminuiu um pouco ali, 24, 25 de março, já está ficando neutro. Dia 26 de março, dia 27, 28, 29 de março, aumentou mais aqui essa área amarela, aí abaixo de onde eu circulei. 30 de março, 31, aí 1º de abril, dia 2 de abril, dia 3 e dia 4. Aí observa que, infelizmente, se for depender do Oceano Atlântico, assim, não significa que está frio, né? Que se a temperatura média for, vamos supor, 30 graus, tá em torno de 30 graus o oceano. Mas assim, o ano passado isso aqui estava tudo, eu tenho como referência o ano passado que choveu bastante. O ano passado estava tudo assim, ó. Essa área estava toda assim, como eu estou circulando aqui nessa região. Tava toda nessa faixa aqui, ó. Então a gente vê que está muito diferente, né? Se for depender desse Oceano Atlântico, tem que ter outros fatores aí para essas previsões do IMET, né? Se confirmar de chuvas acima da média. Eu, quando olho para essa temperatura do Atlântico, eu confesso que eu fico desanimado. A gente vê aqui, ó, que a laninha praticamente não existe no Oceano Pacífico. Aqui já está se aquecendo, está tipo formando um El Niño aqui. Tem regiões que afeta mais o Nordeste. Eu acredito que essa região aqui ainda não está afetando o Nordeste, não. É mais aqui para frente. Mas a gente vê que está numa tendência de neutralidade o Oceano Pacífico, já depois, já ensaiando um El Niño. E aqui o Oceano Atlântico não está ajudando, não. Certo? Então, pessoal, eu espero que quem gostou do vídeo, compartilhe. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Dê o like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.